Abra uma palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora no capítulo 12, já fizemos a leitura de parte do capítulo 8. Agora vamos ao capítulo 12. Leremos o texto sagrado que encontra-se a partir do versículo 9. Leremos até o versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 21. Assim diz a Santíssima Palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ler todos juntos o último versículo? No 3. 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a leitura da inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Dificuldades na família, desentendimentos, brigas, circunstâncias que fazem com que as pessoas parem de falar por um certo tempo, ou até mesmo não se falem mais. Motivos pífios, às vezes coisas sérias, não importa. Quem não passou ainda por um problema destes, de uma dificuldade destas, de uma rusga, de um mal-entendido? Infelizmente, nós passamos por isto. A Igreja do Senhor não está livre de, no seu seio, encontrar atrito entre irmãos. A altura da carta de Romanos, a que chegamos, no capítulo 12, já é uma altura onde Paulo, depois de desenvolver a doutrina e ensiná-la aos irmãos de Roma, ele passa agora a uma parte mais prática da sua escrita. Primeiramente, ele esclarece sobre a situação de todos os homens, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mostra-lhes que tanto judeus quanto gentios são pecadores e precisam de Cristo Jesus. Depois ele mostra o poder do Evangelho para a salvação. Ele fala sobre Abraão, a aliança, e aqueles que descendem dele por causa da fé na promessa. Ou seja, Abraão tinha a mesma fé que o povo que crê em Cristo tem. Ele fala sobre a eleição de Israel, o seu endurecimento e a entrada dos gentios. Fala sobre os mistérios de Deus, e antes de entrar no capítulo 12, ele explode a profundidade das riquezas. Não é mesmo? Diante da sabedoria infinita do Senhor. E ele encerra essa parte dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Agora, no capítulo 12, ele pega todos esses ensinos e aplica à vida da igreja. Rapidamente, nós já vimos aqui
que a igreja de Roma não foi plantada por Paulo e nem Pedro, e nós não sabemos quem a plantou. A possibilidade maior é que aqueles judeus que viviam em Roma durante o Pentecostes, que estavam lá ouvindo o Evangelho, ouviram o discurso de Pedro, converteram-se, voltando para Roma, então nasce a igreja. E onde ela nasce? Ela nasce na sinagoga, dentro da estrutura judaica pré-existente ali. Era assim que o próprio apóstolo Paulo fazia em suas missões. Ele procurava a estrutura pronta, a estrutura judaica, e ali ele pregava que Jesus era o Cristo. Então nós sabemos que havia algum tipo de desentendimento dentro da igreja dos romanos. Isto Paulo deixa transparecer durante a sua escrita. Quando ele fala que os judeus não devem se achar melhores que os outros, ele está mostrando, olha, vocês não podem serem soberbos. Quando eles dizem para os gentios, olhem, não fiquem tão felizes assim, vocês precisam ser humildes. É porque existia dois grupos dentro da igreja dos romanos. Os judeus que criam em Cristo e os gentios, aqueles que foram convertidos. Meus irmãos, então tinha essa dificuldade e Paulo parece estar tratando disto agora. Praticamente, nós podemos chamar este sermão aqui desta manhã e vamos chamá-lo de triunfando sobre o mal. Porque é o que Paulo conclui aqui, e o que acabamos de recitar juntos aqui. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, Paulo está tratando, tecendo ideias e ensinos para que, em sendo colocados na prática, os irmãos triunfem sobre o mal, seja ele qual for. Existem 3 ensinos básicos neste texto que nós lemos. Hoje nós vamos analisar o primeiro ensino, que vai do versículo 9 ao 13. Nós vamos chamar este ensino de Vivendo o Cristianismo. O tema da nossa mensagem, triunfando sobre o mal. Primeiro ponto, vivendo o cristianismo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Literalmente, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira frase do versículo 9. Na nossa tradução diz, o amor seja sem hipocrisia. Mas no texto grego, este seja não existe. Não há verbo aqui. Fica o amor sem hipocrisia. É uma oração nominal. É como se Paulo estivesse dando um título para tudo que ele vai falar agora, para o amor sem hipocrisia. O que é hipocrisia? O amor nós sabemos. O amor, a manifestação plena do amor é Jesus Cristo, nosso Salvador. Está revelada nele, Deus Pai nos amou, como o texto que lemos, dando o seu Filho para nos salvar. Isto é o amor, a expressão perfeita do amor. Mas e quando ele diz o amor seja sem hipocrisia? O amor sem hipocrisia, o que ele está mencionando? Certamente está fazendo alusão aos ensinos de Cristo, que tanto confrontou os hipócritas de sua época, os fariseus. O Senhor Jesus não afrouxou para eles. Ele sempre os enfrentara de forma, vamos dizer assim, visceral. Ele chamava-os de raças de víboras. Ele os chamou certa vez de sepulcros caiados. O que é isto? É um monumento totalmente belo, pintado, bonito, bom de ver, mas por dentro há podridão. Então o Senhor disse, vocês são isso, vocês aparentam uma coisa, mas internamente vocês são outra coisa. O amor sem hipocrisia é um amor que não é somente de aparência, mas ele sai das entranhas, ele é em verdade, ele é sincero. E Paulo vai tecer agora ideias sobre este amor, como ele deve ser. Ele diz a primeira coisa, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O que é detestar o mal? Detestar o mal é ter por odioso aquilo que o Senhor Deus tem por odioso. Se o Senhor Deus diz que é mentira, é pecado, é odiosa, nós devemos tê-la como odiosa, como pecaminosa. Se o Senhor Deus diz que é pecado roubar, então nós precisamos saber que pecado é roubar, é pecado roubar e devemos odiar esse tipo de pecado. E assim por diante.
conhecendo as Escrituras, nós vamos saber o que devemos detestar. Mas a gente não pode ficar apenas na parte negativa, só detestando as coisas, repudiando-as. O ensino diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Literalmente, Paulo escreve assim: odeiem o mal, procurando irem adiante para o bem, avançando para o bem, abraçando o bem. A ideia aqui de Paulo é a que ele escreve nas suas demais cartas, quando ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter o que acudir àquele que necessita. A ideia é de uma sublime e santa troca. Se você fazia o errado, pare de fazer o errado, mas faça o que é certo. Esta é a ideia aqui. Detestai o mal, avançando para o bem, sempre substituindo, sempre fazendo aquilo que é certo, que é correto. Um certo senhor, aposentado já, saíra do banco com o seu salário, a sua aposentadoria. Era pouquinho, mas era tudo que ele tinha para viver naquele mês. E conta-se que ele foi assaltado na porta do banco. O seu dinheirinho estava bem guardado, e como ele era um idoso, de alguma forma aqueles ladrões manteram algum tipo de respeito e disseram: passa todo o seu dinheiro. E ele era crente, esse senhor. E ele disse: na hora, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí os ladrões viram e saíram. Quando aquele senhor deu alguns passos, ele era cristão, ele lembrou que o Senhor tinha salvado a sua vida. E ele tinha abandonado a mentira há muito tempo. Então ele volta o seu caminho, incrivelmente, chama aqueles ladrões e diz: vem aqui. E eles vieram, e ele disse: eu menti para vocês, está aqui meu dinheiro. Eu tinha sim. Aqueles ladrões, de alguma forma, se comoveram e disseram: Senhor, vá embora. Detestar o mal e apegar-se ao bem é ser radical, custe o que custar. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, sendo cordial, uns para com os outros, com amor de irmão. Aquele amor mais dedicado, aquele amor do irmão mais velho, que procura preocupar-se sempre com o irmão mais novo, com as suas necessidades. E agora é muito interessante a segunda frase: preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isto? Quantas vezes nós encontramos a dificuldade no nosso coração de não nos alegrarmos quando a gente percebe que um irmão está sendo condecorado, vamos dizer assim, ou honrado, ou seja, está sendo reconhecido o seu trabalho. E nós percebemos que lá no nosso coração começa a subir um pouco de ciúmes. Puxa, poderia ser comigo, mas não é. Por que isso, irmãos? Porque o pecado ainda está presente. Ele não foi erradicado. Ele não domina sobre a nossa vida. Ele não tem este poder. Nós fomos libertos em Cristo para vencê-lo. Mas ainda não somos o que haveremos de ser, disse o apóstolo João na sua primeira carta. Quando nós vermos o Senhor, seremos perfeitos. Ou seja, esse pecado vai ser erradicado. Então nós precisamos odiar este mal. Para viver o cristianismo, nós precisamos odiar o que é mal. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos como os mais novos, como aqueles que merecem o cuidado, o zelo, o carinho. E de forma alguma devemos nos achar inferiorizados quando o nosso irmão, ou estar entristecidos quando o nosso irmão é honrado, quando o nosso irmão faz o bem, faz o certo. Nós precisamos nos alegrar com isso. Preferindo-vos em honra uns aos outros, é isso que ele está ensinando aqui. Versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui, praticamente, a vida cristã, a vida do dia a dia na igreja está sendo tocada no zelo, ou seja, na obra de Deus, nas coisas concernentes ao Senhor, naquilo que é feito diretamente, quando nos é pedido para a causa do Evangelho. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A ideia aqui
é que somos servos do Senhor. Literalmente aqui, escravos. Por isso nós precisamos ser zelosos e ter dedicação nas coisas de Deus, nas coisas referentes ao Senhor. Não podemos ser vagarosos. Não podemos dar desculpas quaisquer para não fazer aquilo que está sendo nos colocado diante de nós. Porque o momento de obrar, ou seja, de fazer as coisas, é agora. Não depois que partirmos. Para onde vamos, não a obra. O momento de trabalhar e de ser zeloso nas coisas de Deus é agora. E o que são as coisas de Deus? É tudo o que fazemos. É o nosso trabalho no dia a dia. É os nossos estudos lá no colégio, na faculdade. É o nosso relacionamento com as pessoas. É o nosso combate aos maus pensamentos que por vezes nos cercam e vêm até nós. Versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Há muitos crentes hoje que andam tristes, sem esperança. Sabe por quê? Porque deixaram de ter a esperança que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo, vocês têm que estar alegres, regozijando-vos na esperança. Que esperança é esta? É o retorno de Cristo. É uma forma de falar da volta de Cristo, da iminente volta de Cristo. Por que as pessoas estão tristes? Porque elas estão com a sua esperança no lugar errado. Estão esperando no novo político que virá, no modelo social que vai trazer justiça. E aí passa ano após ano e isso não acontece. Então elas se afundam nas suas tristezas. Paulo está dizendo aqui, regozijai-vos na esperança, olhem para cima. Amados irmãos, estejam com os nossos olhares para cima, para o alto, para o retorno do nosso Salvador, que prometeu voltar. Sede pacientes na tribulação, tenham paciência. Quando a tribulação vier, ore a Deus, clame a Deus, mas procure sempre entender o que o Senhor quer com essa tribulação, o que o Senhor quer me ensinar, em qual área da minha vida o Senhor quer polir com essa tribulação, com essa dificuldade. Na oração perseverante, não pare de orar, você precisa orar todos os dias. E o último versículo desta primeira etapa: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Certamente é uma referência direta agora aqui para o problema, a celeuma que estava acontecendo dentro da igreja de Roma. Nós já vimos anteriormente, em outro sermão, que no ano de 49, depois de Cristo, o imperador Cláudio ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma, por causa das suas brigas dentro da sinagoga. Porque haviam alguns judeus que estavam crendo que Cristo era o Messias, e havia uma ala que dizia, não, não é. Então, como aquilo tomou um certo volume, Cláudio ordenou que todos os judeus fossem expulsos da igreja, da cidade de Roma, melhor dizendo. 6 anos depois, eles voltaram, só que os gentios permaneciam. O que acontece com esses que voltaram? Bom, eles estavam sem as suas casas, sem os seus negócios, sem a sua vida, eles precisavam recomeçar. Então olhemos de novo para o texto, olha o que ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ele está dizendo, abram a porta da casa de vocês para eles. Eles precisam de ajuda neste momento. Também é uma referência aos viajantes cristãos, aos missionários, aqueles que pregavam itinerantemente o evangelho, e naquele tempo era muito difícil arranjar uma pousada. A gente viu isso com o Senhor Jesus. Isso era caro, era difícil, era concorrido. Então os santos precisam cuidar uns dos outros. Isto é compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. É isto. Triunfando sobre o mal. A primeira coisa que devemos fazer é viver o cristianismo. Algumas lições práticas, irmãos, para a nossa vida nesta manhã. Em primeiro lugar, para vencer o mal, para triunfar sobre o mal, você precisa viver aquilo que prega. Você não pode ser um crente somente de fachada. Você não pode ser um hipócrita. Você precisa viver a verdade e lutar por isto.
Segundo, não tenha ciúmes dos seus irmãos que prosperam. Alegre-se, promova-os. Conta-se que um dos maiores jogadores da atualidade de futebol, Cristiano Ronaldo, estava dando uma entrevista. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho que agradecer ao meu amigo Albert Fantrau pelo meu sucesso. Fecha aspas. E aí a repórter perguntou, mas por quê? Porque há muitos anos, quando éramos adolescentes, estávamos numa chamada peneira. É organizada por grandes clubes e ali é para ver quem são os habilidosos para subirem aos clubes. E lá estava o Sporting de Portugal, o primeiro time de Cristiano Ronaldo. Foi fazer a peneira. E a regra era esta, quem fizer 2 gols será promovido, será levado, será cuidado, sua carreira será cuidada. E o Albert Fantrau era amigo do Ronaldo. E eles foram para o jogo. Eles venceram aquele jogo por 3-0. Ronaldo marcou o primeiro gol. Depois o Fantrau, seu amigo, marcou outro gol, 2-0. Então, para acabar o jogo, o Fantrau driblou o goleiro e era só fazer o gol. Mas, inesperadamente, ele toca a bola para o Ronaldo e o Ronaldo faz o terceiro gol. Ronaldo foi promovido, o Fantrau não. Terminado aquele momento, o Cristiano Ronaldo foi até o seu amigo Fantrau, Robert Fantrau, e disse, o que foi isso? Era para você ir. Seu amigo olha para ele e disse, é porque você é melhor do que eu. Eu queria que você fosse. Muitos anos depois foram até procurar esse Albert Fantrau para saber se batia a história. E ele testemunhou, é verdade. Foi verdade. Disse ele, a minha carreira como jogador acabou naquele momento. Mas, Ronaldo, vocês conhecem a história. Então, para finalizar, a repórter perguntou, mas então, o que aconteceu com a sua vida? Você tem uma bela casa, você tem carros, você tem... Ele disse, olha, eu perdi meu emprego, mas o Ronaldo tem me ajudado. O ponto dessa mensagem, dessa informação, dessa história, é que nós precisamos reconhecer as valências dos nossos irmãos. Um pouco antes do nosso texto aqui, Paulo fala sobre os dons e os usos dele na igreja. Nós não devemos ter ciúmes, nós devemos promover os nossos irmãos, reconhecer aquilo que Deus tem dado para cada um deles. Esteja sempre pronto a servir ao seu Senhor. Não dê desculpas esfarrapadas, você é servo de Cristo e deve a Ele toda a sua vida. Para triunfar sobre o mal, você precisa ser dedicado na obra de Deus. Penúltimo lugar, olhe para cima e não para os lados. Que a sua esperança esteja no Redentor. Em último lugar, seja hospitaleiro. Procure amizade com seus irmãos, conhecer as suas necessidades. Fazendo essas coisas, você terá a graça de Deus cada vez mais em sua vida. Você sentirá-se fortalecido para triunfar sobre o mal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.